ver, pronto. Está gravando agora. Pronto, perfeito. Então, a gente precisa de um complemento sobre o que seria cada um desses tipos de crime. O que pode ser compreendido como crime de genocídio, um crime contra a humanidade, guerra e um ato de agressão. E aí essa lei, na verdade esse estatuto, ele vai trazer exatamente a especificidade. Dentro do direito penal nós vamos falar o quê? Nós vamos falar da tipicidade. E aí essa tipicidade material, a subsunção do fato à norma, ela tem aqui quais são as hipóteses de ocorrência do crime de genocídio. Então, é cabível a jurisdição do Tribunal Penal Internacional quando do cometimento de genocídio e para fins de conhecimento do tipo genocídio, subentende-se quando você destruir o todo ou em parte uma população, um grupo étnico, racial ou religioso. E aí ele vai lá e especifica membros de um grupo, causar injury é em inglês, causar mutilação mental ou dano, mutilação física ou dano mental ao membro de grupo, fazer de qualquer forma, você impeça a procriação, causar danos no sentido de redução da vida útil deles, colocar medidas que impõem a transferência de uma criança, você tirar uma criança de um grupo e colocar num grupo social, em outro grupo social diverso. Então, genocídio, ele traz algumas características. Primeiro, atingir uma coletividade, atingir um membro de grupo étnico, racial, religioso, no sentido de causar dano. Então, a pessoa física que propõe a causa de um dano ao grupo, e não a um único membro do grupo. Veja, se a gente falar de causar dano a uma pessoa, aí nós temos os tipos penais próprios. Mas aqui a gente está visando um coletivo. Então, o genocídio, ele parte do pressuposto de grupo, ok? Coletividade. E essas são as tipicidades previstas dentro do ordenamento jurídico proposto do Estatuto de Roma. Contra os crimes, em relação aos crimes contra a humanidade, aí nós temos aqui uma questão de um ataque sistêmico ou então uma organização no sentido de atingir uma população civil e tendo como intento objetivar o assassinato daquela população, a exterminação, a escravidão, a deportação, a tortura, você fazer a prisão para utilizar de práticas libidinosas, forçar a qualquer tipo de ato na qual viole os direitos e garantias fundamentais. Nós temos a ideia de desaparecer pessoas. Então, esse desaparecimento de pessoas é muito interessante, porque nós tivemos isso durante a questão da ditadura militar, mas vai acontecer um princípio do porquê que eu não posso punir. E aí, lá no fim, nós temos aqui outros atos inumanos de caráter similar com a intenção de causar grande sofrimento, dores severas ao corpo ou à mente. Então, aqui no fim, nós temos uma norma de caráter geral. E aí, aqui é um ponto que os crimes contra a humanidade, ele traz aqui uma norma aberta. Então, essa norma aqui, ela contraria o que, se a gente parar para pensar dentro do nosso ordenamento jurídico. Por quê? Porque aquela tipicidade própria, na qual não admite a analogia, aqui ela acaba perdendo um pouco da sua eficácia. Por quê? Porque aqui ele fala outro ato inumano que tem a intenção de causar grande sofrimento ou injúria séria ao corpo ou à mente, mas ele não especifica qual tipo de conduta. Então, veja que, em que pese a existência de uma materialidade própria da subsunção do fato à norma, e veja, aqui eu tenho, isso aqui é um artigo, nós temos o parágrafo e nós temos as alíneas. Então, aqui nós temos uma disposição normativa que ainda assim apresenta atos que não trazem o bojo completo. Isso daqui, para o ordenamento jurídico, ele gera um problema. Por quê? Você vê que o antecessor, a linha J, você vê, crime de apartheid. Então, forçar o desaparecimento de pessoas. Então, você consegue verificar a tipicidade própria. Agora, quando nós falamos de uma norma que fala de atos similares, então aí a gente tem um subjetivismo da aplicação da norma, né? E esse dispositivo, assim como outros, são extremamente controversos dentro do direito internacional, justamente pela possibilidade da sua aplicação. Quer dizer, como identificar? Então, para isso, o próprio Estatuto de Roma, ele já preveu, dentro da sua organização,
a forma dos processos. Então, nessas formas de processo, no juiz de admissibilidade, nós temos um país que vai receber as denúncias. Esses países, aliás, não necessariamente um país, né? Nós vamos ter a pessoa que vai receber a denúncia. Esse que recebe a denúncia, ele é o prospector, ele vai ser o que vai estar receptando, ele vai estar sendo receptor, ele vai receber aquela ação. E aí ele vai dar andamento para verificar quais são os elementos que se inserem, se há de fato ali a existência de uma norma penal. Então, existe toda uma forma de procedimento e ela não está partindo do pressuposto de um único país participante. Então, a Constituição tem vários órgãos envolvidos. Nós vamos ter uma presidência, nós vamos ter as câmaras, são as chambers, e nós temos ali todo um ordenamento próprio para verificar se há ou não a possibilidade de continuidade dessa ação penal. Aí é curioso, porque o que eu vi? Eu vi que no trabalho da grande maioria, vocês esqueceram de analisar isso. Se não me falha a memória, eu acho que só uma única pessoa, falou do princípio acerca da hierarquização e o afastamento da hierarquia oficial. Então, esse princípio é chamado de irrelevância da capacidade oficial. Isso daqui era o principal fundamento para você permitir que um presidente, você permitir que um diplomata, que uma autoridade que goze de eventual imunidade possa ser processada no Tribunal Penal. A pessoa que colocou está aqui na sala? Não? Não. Eu não me lembro agora quem foi que botou, mas beleza. Então, esses são considerados os crimes contra a humanidade. Foi tu, Larissa, não? Professor? Oi. Opa, boa noite. Puder dar só um pouquinho mais de áudio aí, fica melhor aqui, por favor. Professor. Tá muito baixo? Tá um pouco baixo mesmo, viu? Alguém mais tá achando muito baixo? Eu tô achando até que eu tô falando muito alto. Pra mim tá tranquilo. Eu não sei se foi eu que falei, porque eu não tô lembrando. Eu não lembro não, mas foi uma pessoa e ela... Eu acho que não foi tu não, velho. Porque quem trouxe pegou ali a norma, mas pegou em português. E aí em português trouxe só os aspectos gerais e não trouxe o princípio. Porque os princípios vão estar escritos também na norma. Aliás, vocês já chegaram a olhar? Deixa eu mostrar para vocês como que é a estrutura. Olha como é a estrutura do Estatuto de Roma. Então ele começa assim, ó, estabelecimento da corte, tipo, a parte inicial, jurisdição, admissibilidade e a lei aplicável, princípios gerais da lei criminal, composição e administração da corte, investigação e processamento, o julgamento, penalidades, apelação e revisão, cooperação internacional e assistência jurídica, a força normativa, os Estados-membros, o financiamento e as disposições finais. Então, você vê que é muito parecido com o que a gente tem de ordenamento. Mas olha o tanto de coisa que eles tratam, que é uma quantidade enorme de conteúdo, e aí é uma crítica ao nosso ordenamento jurídico. Você vê, você tem do preâmbulo até a última normativa, com 128 artigos, 74 páginas. É muito pouco. Então, vocês vão ver que a redação ela é muito objetiva. Ó, o preâmbulo, né? Que o preâmbulo é igual ao nosso, também falando sobre os objetivos e tal. Mas, assim, eles são muito mais objetivos. Então, ó, ele já pega aqui, ó, estabelecimento da corte, e bota os parágrafos. Então, isso aqui, na norma internacional, é tido como parágrafo. E ele já coloca de forma objetiva. E o mais interessante é que essa normativa, ele já prevê todas as disposições, tirando aquela que eu fiz a crítica, que é a última, que é a questão de atos similares. E mesmo assim, ele traz alguns complementos, né? Então, você vê que aqui na parte do crime contra a humanidade, traz os tipos. Depois ele explica a materialidade de cada tipo. E ele coloca assim, for the purpose, ele vai lá e coloca assim, para fins de elucidação do parágrafo 1, e ele vai lá e explica exatamente um a um dos crimes, com exceção de qual daquele controvérsia que eu falei para vocês. Esse crime, ele é, na verdade, a linha K, ela é muito discutida no âmbito internacional.
todo mundo que já trabalha com direito internacional sabe do problema disso daqui, e porque a norma ela não traz a explicação do que seria, inclusive, a interpretação de meios análogos, né? Então, essa é a possibilidade mais crítica que a gente tem com relação a essa norma. Eu recomendo para vocês que, claro, quem tiver a possibilidade, óbvio, sempre tiver a possibilidade de ler a norma na língua materna, ou tiver uma disposição na língua materna, que vocês entrem e tentem verificar na língua materna. Porque a tradução que a gente pega, por diversas vezes, vai trazer a interpretação subjetiva de quem traduz. E daí acaba que isso prejudica um pouco se a gente pensar na extensão maior, tá? Ah, professor, quer dizer que eu preciso estudar inglês agora? Eu preciso estudar inglês também. Inglês é, do momento é bom para a vida. Crimes de guerra. Então vamos lá. O que seria compreendido como crimes de guerra para a gente poder entender que isso atrairia a competência do Tribunal Penal Internacional? Professor, matei meu inimigo. Isso é crime de guerra? Não, galera. Isso é algo que vai acontecer da guerra, do ato de guerra. Então, nós temos que pensar que o Tribunal Penal Internacional ele só vai atuar naquelas circunstâncias mais graves, ou seja, nos casos mais extremos. E aí, quais seriam os casos mais extremos? Tipo assim, então, a matança desenfreada, quando você vai lá e tem uma frenesi pela morte, matar de uma forma descomedida, quando você tortura ou causa algum tipo de tratamento inumano, utilizando como experimento biológico, quando você causa, obviamente, sofrimento excessivo para execução, quando você vai lá e ataca alvos não militares, quando você ataca uma destruição uma construção que não tem o objetivo, a finalidade militar. Então, essa é um crime de guerra. Quando você faz com que o prisioneiro ele haja de uma forma hostil contra os seus compatriotas, quando você, de certa forma, faz reféns, quando você determina deportação ilegal ou transferência ou confinamento ilegal. Então, tudo isso são crimes de guerra. Claro, nós não estamos vivendo nessa circunstância. Mas em 2011, em 2001, nós tivemos um negócio chamado Atentado das Torres Gêmeas, não é isso? Quem era vivo aqui já? Deixa eu ver. Deixa eu lembrar aqui se a turma tinha muita gente velha. O Eduardo, certeza, né? O Eduardo eu sei que não. Já até imaginei que ele ia falar. Dudu eu sei que não. Dudu era novo nessa época. Caraca, gente. Eu não, eu era novo também. Velha? Oi? Eu era novo, professor, também. Não, o Lindevaldo também era menino. Menino. Tava assistindo TV Globinho, Dragon Ball no dia. Deixa eu ver aqui. Eu já era pai, professor. Ave Maria. Aí sim, deixa eu só ver aqui. Não, essa turma, acho que... Alguém aqui tem 18 anos? Nessa sala? 19? 20 anos? Acho que tem, hein? Tem uma galerinha aqui. Eu tenho 18. Eu tenho 19. Eu tenho 18. O Ed também era novinho, o José Dias também. Alexandria também. Galerinha novinha, mano, muito novinha. Então, tirando os novinhos, os mais velhos vão lembrar que depois que aconteceu os atentados às Torres Gêmeas, os Estados Unidos iniciou uma declaração de atos hostis contra Israel. Israel não, ó. Contra a Arábia Saudita e contra... Gente, do Osama Bin Laden, onde é que ele estava? Esqueci onde ele estava. Afeganistão. Afeganistão, boa, muito bem lembrado. Eu sei que você não estava vivo nessa época, Dudu, mas assim, é muito, muito bem lembrado. Eu não estava vivo, eu estava sendo pai nessa época, pô. Que isso, tão jovem. Então, Afeganistão. E aí gerou como consequência 2 atos que ficaram marcados. O primeiro foram os atos de guerra cometidos, né, a questão da invasão ao país. E um que ficou assim em enorme evidência foi quando os Estados Unidos invadiu o Iraque e nessa invasão do Iraque destituiu o seu líder. E todo mundo lembra quem era o líder do Iraque nessa época? Saddam Hussein.
Saddam Hussein, pegou ele e executou ele lá no próprio Estados Unidos, sem direito a um julgamento. E aí, então, nós temos alguns pontos para analisar juridicamente dentro do âmbito internacional. O primeiro deles foi o seguinte, esse vocês já sabem responder. Em 2000, o então presidente Bill Clinton sinalizava sua intenção de pactuar com o Estatuto de Roma. E ele assinou o Estatuto de Roma. Pergunta, a assinatura num tratado internacional gera responsabilidade de cumprimento? Sim. Zero. Sim. Não gera. Quem falou que não gera? Leonardo. Se for um país sério, gera, né? Alexandria tá falando que gera. Vamos perguntar aqui para a galera para ver se estão online. Vamos lá. Gera sim. Tem que ter retificação antes. Sem retificação não gera. Isso. Olha, E a questão da solenidade? Só a mitigação da solenidade? Vamos lá. Vamos pensar aqui. Vocês já estudaram a questão dos tratados internacionais. Então, a assinatura vai ser a segunda fase. Primeira, negociação, assinatura, referendo, ratificação, promulgação. Então, qual era a fase que estava? A fase que estava na fase de assinatura. Esse é um tratado que ele é extremamente formal pelo seguinte, ele afasta a imunidade das pessoas físicas de determinado país. Então, não é um tratado qualquer, é um tratado extremamente formal, extremamente solene. Então, a negociação dos termos, ok, a assinatura é para dar segurança àquilo que estava sendo negociado. Então, a assinatura não gera responsabilidade nesse tratado. Então, essa você já sabia. Segundo ponto. Quando do atentado terrorista às Torres Gêmeas, o que os Estados Unidos fez? Retirou-se do intento de manifestadamente ratificar o Tratado Internacional e reconhecer o Estatuto de Roma e a Convenção do Tribunal Penal Internacional. Isso fez com que acontecesse a seguinte hipótese. Caso, eventualmente, os seus soldados cometessem algum tipo de crime militar, os Estados Unidos se comprometeu a eles mesmos punirem esses agentes. Pergunta, vocês acham que alguém foi punido lá? Acho que algum soldado foi punido nos Estados Unidos? Claro que não. Lógico que não. Tiveram Quando os Estados Unidos... Oi, foi pode honra, falar? né? É, claro, óbvio. Tiveram foi honra. Exatamente. Quando os Estados Unidos foi lá, invadiu um país, explodiu grande parte dele, tirou o líder dele e executou dentro do próprio Estados Unidos, isso daí foi algum... Até engraçado perguntar. Isso daí foi algum crime de guerra, galera? Sim. Sim ou com certeza? Com certeza, claro. Gente, obviamente os Estados Unidos fez uma loucura. Eu vou na sua casa, te rapto, levo para minha casa e te executo, não é um crime. Gente, obviamente, isso daí foi um crime de guerra. Né? Mas tem um porquê. Então, vou explicar o porquê dos Estados Unidos não ter sido punido por esse ato. Uma corrente da doutrina alemã chamada Direito Penal do Inimigo, que é do Gunther Jacobs. Então, o nome do livro é Direito Penal do Inimigo. A tradução em espanhol é muito boa, eu não sei ler em alemão, mas eu tenho um amigo que lê. E ele... Perdão. Ele disse que a melhor que ele leu foi a em espanhol, que é muito boa mesmo. Então, eu recomendo, para quem quiser dar uma lidinha, ler a versão em espanhol. E lá, essa teoria, que é adotada nos Estados Unidos, diz que o direito penal ele vai ter 4 velocidades. E essas velocidades, elas vão acompanhar de acordo com a forma que o crime foi desenvolvido, como o indivíduo está perante a sociedade, o tipo do crime cometido. Então, na primeira e na segunda velocidade, nós vamos dar oportunidades para aquele agente que eventualmente cometeu uma conduta delituosa, que ele possa ter medidas despenalizantes, que eventualmente, quando da aplicação da pena,
por ser primária, a gente tem uma redução de pena, então tem ali uma quantidade menor de período que ele precisa cumprir para ter uma progressão de regime. Agora, a partir do momento que eu acelero essa velocidade, é igual ao CREO. Então, ele vai acelerando, vai ficando mais rápido e CREO. Na velocidade 3, o Brasil tem a velocidade 3, é aquela onde eu vou pegar e suprimir os direitos do indivíduo. Ué, professor, o Brasil tem isso? Tem. Na lei de crimes hediondos. Então, na lei de crimes hediondos, você tem ali uma mudança. Peraí, opa, determinados tipos de crime vão trazer determinadas formas de aplicação do direito penal. Então, o direito penal prevê um regramento todo próprio para o cometimento de crime, mas aqueles que forem hediondos ou análogos a hediondos, eles vão ter regras próprias. Então, referente ao cumprimento do regime, referente ao período de progressão. Então, nós temos uma aceleração do direito penal em razão da gravidade daquele crime, daquela conduta. Não obstante a isso, nós vamos ter ainda a velocidade 4. Então, a velocidade 4 é a velocidade final do CREO. É o seguinte, aquele alminha cebosa, ele é tão ruim, mas ele é tão ruim que ele rompe o pacto social. Lembra lá de Rousseau, quando a gente fala do pacto social, de legitimar o Estado a te representar, e aí as pessoas vivem em harmonia porque o poder vai ser exercido pelo Estado? Então, essa pessoa, ela rompe esse pacto social e ela deixa de fazer parte da sociedade. Então, a partir do momento que eu tenho a figura do inimigo do Estado, ele não é mais membro do Estado. E aí, por isso, essa velocidade 4 acelera ao ponto de que a ele não se aplicaria mais um direito penal, um direito processual, direitos e garantias fundamentais sociais, porque ele é o inimigo da sociedade. Então, nesse tipo de caso, você simplesmente executa. Professor, que absurdo. Isso acontece só nos Estados Unidos? Claro que não, galera. Claro que não. Então, a Inglaterra também aplica, e aplicou num brasileiro, inclusive. Todo mundo lembra daquele caso do brasileiro que saiu do metrô, foi confundido com um terrorista e morreu? Foi executado? Sim. Sim, é o Charles. Isso. Ele foi executado. Justamente por quê? Porque na ideia de terrorismo, o direito acelera, e quando da aceleração, o que aconteceu? Ele foi lá e executou apenas sumariamente, sem qualquer tipo de julgamento. Então, execução. Então, ele foi punido de forma a ser executado. Professor, na Indonésia, quando o camarada comete crime de tráfico, ele é punido com pena de morte. Beleza. Mas ainda assim, quando há a possibilidade de garantias, direitos e garantias processuais, eu não estou falando de velocidade 4. Então, a velocidade 4, o que aconteceu, ela suprime totalmente os direitos e garantias fundamentais, os direitos processuais, e você executa. É o direito de executar o indivíduo. Professor, no Brasil nós temos a velocidade 4? É sempre a pergunta que me fazem. Vamos lá. Nós temos a velocidade 4 aplicadas não pelo Estado, mas, por exemplo, por líderes de gangue, por líderes de morro. E eu sou um defensor de que quando da inércia do Estado há uma normativa como essa, que permite uma lei distinta da nossa, eu entendo que a culpa é do Estado pelo fato de deixar proliferar um ordenamento jurídico próprio nessas circunstâncias, e que nessas circunstâncias, nesses meios, existem sim, de forma consuetudinária, costumeira, uma velocidade 4 do direito penal. Então, vacilou com o traficante, vacilou com o líder da gangue, você morre sem qualquer tipo de devido processo. Então, ali, o direito penal ele evolui. Obviamente, não é um direito positivado, mas assim como a Inglaterra e os Estados Unidos não têm um direito escrito positivado próprio, você consegue verificar os traços da aplicação dessa teoria alemã, que não é adotada pela Alemanha. Okay? Então, não necessariamente que o fato de vir da Alemanha de um doutrinador quer dizer que lá seja aplicado o direito penal do inimigo. Ok? Por aqui, eu tô sendo claro? Tá sim, professor. Beleza. Professor, e qual é a relação disso com a nossa matéria? Nós falamos de um problema sobre os crimes de guerra, os Estados Unidos, e a legitimação, qual foi o fundamento de legitimidade para que ele pudesse realizar aqueles atos e não tivesse uma sanção severa sobre seus atos. Justamente por isso. Sob subterfúgio, que primeiro, você não tem jurisdição para julgar as minhas pessoas físicas, meus soldados, então o Tribunal Penal Internacional não tem que se falar disso. Se a gente falar da Corte Internacional de Justiça, a legitimidade é os atos terroristas, e aí olha que interessante. Eu queria muito que vocês assistissem um filme para a próxima aula, para a gente poder conversar, mas daqui a pouco a gente fala desse filme. Que é justamente o poder de influência sobre determinadas circunstâncias, ao ponto de que determinados atos
legítimos, né? Então, criou-se um inimigo da humanidade, que de fato fazia atos horrorosos. Então, Professor, havia-se ali a imagem... Oi. o colega, o David, está pedindo para perguntar aqui para o senhor a possibilidade de um policial ceifar a vida de um sequestrador para preservar a vida de um refém e a própria vida não se enquadraria nessa questão da velocidade 4. Ele está sem microfone e pediu para perguntar. Ah, boa. David, ponto importantíssimo com a questão da mudança no pacote anticrimes. Nós não vamos falar de velocidade 4, porque ali no caso não é que existe uma cognição sumaríssima, mas existe uma excludente de ilicitude. Então, a legítima defesa de terceiro, a legítima defesa, ela coloca numa circunstância da qual é possível agir na preservação de uma vida, ou então para que se pare uma empreitada ou o início de uma empreitada. Por que a gente não fala que é velocidade 4? Porque existe um preceito normativo que dispõe sobre a possibilidade desse tipo de execução, em especial agora com a reforma do pacote anticrimes, e existem condições para aquilo ali ser possível, né? Então não é necessariamente o fato de ser refém e atirar na cabeça dele que é a execução sumária, que é um ponto super interessante, David, se você parar para pensar, no caso da lei do abate. A lei do abate, você avisa se o camarada não tiver a mudança do curso dele. Eu acho que na sala tem duas militares da aeronáutica, a Renata e a Luísa. Deixa eu ver se a Luísa está online. Não, a Luísa não está online. Mas se ela estivesse online, ela até poderia trazer essa experiência própria do militarismo, que é a questão da lei do abate. Então, a lei do abate também permite por uma questão de soberania, por ordem pública. Por que a gente não fala de supressão? Porque ali, David, existe um bem maior envolvido e existe uma regra normatizadora, legitimadora como excludente de ilicitude daquele ato. Então, ela não é uma punição, uma execução sumária. Não, é porque diante da proteção de um bem jurídico, é uma norma que atrai uma ponderação com o preceito de garantir a vida. Então, não há pena de morte, há pena de morte, no caso de guerra. Mas a proteção da vida versus a conduta delituosa, nesse caso, há uma ponderação. E aí pondera-se valores jurídicos naquela circunstância. E a gente não fala de velocidade 4, de execução sumária, em razão disso. Óbvio, né? Justamente porque existe um bem jurídico em discussão. Mas legal essa ponderação, viu? Muito legal mesmo. Felipe, um exemplo disso seria o atirador de elite? Isso, seria aquele frango atirador. Frango atirador, pai boa. Franco atirador. Eu vi aqui, ó, não seria velocidade 4. Não necessariamente, porque a gente tem... Pode escrever aqui, David, agora eu tô com o celular na mão. Professor. É porque, só complementando aqui, é porque ele está falando assim, então no caso deve haver previsão expressa dessa penalidade, não porque a legítima defesa não é uma penalidade, é uma excludente de ilicitude. Então esse que é o grande ponto. Quando a gente fala da velocidade 4, a gente fala de uma aplicação de pena sumária. E aqui a gente não está falando da possibilidade de matar, a gente está falando de aplicar a legítima defesa em razão de uma ofensa de um bem jurídico tutelado. Então, se a gente interpretar isso como velocidade 4, é como se houvesse ali a autorização para matar. E é exatamente o que o Moro, o que a época do pacote de crime foi feito, é que isso não legitimava a matar. Na verdade, em razão de circunstâncias próprias, no exercício do ofício, havendo ali um refém, uma circunstância emergencial, no intento de legítima defesa de terceiros, ponderando pela vida da vítima, é possível que ele exerça esse ato. Então, assim, é uma excludente de ilicitude, não uma punição, tá bom? Justamente para não ter esse conflito, que foi o que muito foi discutido na época, o David, sobre o pacote anticrime. Isso daí teve uma confusão enorme exatamente por isso. Pode falar, eu tinha pedido para falar? Então, na execução sumária, nos remete à ideia apenas do terrorismo? Não. A verdade, a execução sumária diz todo aquele que seria inimigo do Estado. Então, aqui, a gente não tem nenhum exemplo desse. Mas, por exemplo, o Fernandinho Beiramar. O cara era terrorista, o cara não era terrorista, era traficante, já tinha matado tantas vezes, já foi um transgressor contínuo da norma. Nesse caso, é um camarada que já cometeu tanto crime que ele tomou como punição mais de 400 anos. Então, seria uma pessoa
que não saberia viver em comunidade, em sociedade. Então, ele seria um inimigo da sociedade e o direito poderia acelerar contra ele. Entendeu? Aí seria algo legitimador a executar um camarada desse. Entendeu? Perfeito. Sim. Deixa eu ver aqui. Não de prever o crime, David. David perguntou assim, digo da velocidade 4 no sentido de prever o crime com a penalidade da velocidade 4. Não, porque se você parar para pensar, do jeito que você escreveu aqui, teria que estar lá no tipo penal, um tipo próprio, assim, refém, fazer refém, pena, execução sumária. Entende? E o nosso Código Penal não prevê nenhum tipo de execução sumária. Lembrando que a gente está falando aqui de proteção ao bem jurídico tutelado. Né? Então, uma ponderação. Essa foi uma discussão que foi extensa e muito boa, se você quiser acompanhar, todos vocês quiserem acompanhar, que é sobre a questão do pacote de crimes, a questão da legítima defesa. Se não me falha a memória, acho que lá no Instagram eu gravei alguma coisa explicando sobre isso também. Tem lá naquelas dicasinhas. Explicando sobre a legítima defesa em razão do ofício. Tá bom? E as circunstâncias inerentes a ela. Show! Só para a gente não viajar muito, deixa eu ver onde eu estava. Tá bom, sobre o crime de guerra. Ótimo. Então, nessa circunstância, foi o fundamento legitimador para que os Estados Unidos tentassem afastar qualquer tipo de punição. Tá bom? Compartilhar com vocês. Hoje a gente vai falar muito de direito penal. Crime de agressão. Olha lá os verbos. Planejar, preparar, iniciar ou executar por uma pessoa numa posição que exerça um controle efetivo, direto, político ou militar, num ato de agressão que tenha como personagens um grupo no sentido de gravidade e escala, que seja manifestadamente contra a Carta das Nações Unidas. Caramba, professor, parece que você estava declamando uma poesia. Galera, isso aqui é muito interessante. Vou até fechar e voltar para mim. Porque quando nós falamos de ter controle, de participar dos atos, de ter influência direta, política e institucional, nós estamos falando da chamada teoria do domínio do fato. A teoria do domínio do fato, dentro do direito penal, pune não só os agentes que atingiram diretamente. Então, o agente imediato, sim, você sabe que é aquele que vai lá e executa, pronto. Mas o agente imediato, aquele que produziu legitimou toda aquela ação, ele também é punido. Então, veja que nós estamos falando do Estatuto de Roma, de 2000, que já trazia uma aplicação da teoria do domínio do fato. Eu estou falando muito grego ou vocês já estudaram isso em direito penal? Se bem que eu acho que essa não é uma matéria de graduação, né? Acho que é matéria de pós. Mas eu tô falando grego, galera? Um pouco. Beleza. Eu vou dar uma segurada na onda, então. Perdão. Eu acabei acelerando também. Fui para roça e velocidade 4. Deu uma aceleradinha. Perdão. Então tá. Só voltar aqui para não ir muito longe. Então, o que eu quero que vocês tenham em mente é que os crimes de agressão, eles vão estar previstos sobre todos aqueles que participam da empreitada, independente do cargo ou função, em especial aqueles que planejam e preparam. Vocês vão ver que tem uma estipulação própria na parte principiológica. Então, quando você coloca uma invasão armada, uma ocupação militar, ainda que temporária, que gere dano àquele estado, um bombardeio a um outro território que não tem defesa para aquilo, quando você tem, em suma, o que a gente vai ter é o uso armado contra um país sem qualquer tipo de legitimação. Então, quando você não tem aquelas hipóteses de legitimidade que a gente já estudou sobre o direito de guerra, nós vamos ter aquilo ali como atos de previsão de agressão, ok? Então, essa é a projeção geral dos crimes de agressão. Pergunta. Galera, eu sei que teve uma divergência política e tal, mas quem fez o trabalho do Tribunal Penal Internacional é o presidente. Te lembra qual foi a norma que teria sido utilizada como causadora do crime? Qual o fundamento jurídico? Alguém que tenha feito esse trabalho? Você poderia repetir a pergunta? Claro. Qual seria o tipo que foi descumprido, que a denúncia traz como descumprimento?
Crime contra a humanidade. E sobre o crime contra a humanidade, qual seria, dentro desses elementos que a gente colocou aqui, que poderia ser utilizado? Humanidade em que sentido? Dentro dessas projeções que a gente viu. A instigação para que a sociedade ignore um fato tão sério, que é o fato da crise na saúde pública, na saúde mundial, na verdade, né? A pandemia. Então, olha só. Nós temos aqui todas as modalidades previstas sobre os crimes contra a humanidade. Todas as possibilidades. Eu estou olhando aqui só no WhatsApp porque às vezes vocês mandam coisa, por isso que estou aqui de olho. Dentro dessas possibilidades, vocês conseguem enxergar alguma delas? Na verdade, nenhuma, né? Porque é uma expectativa de crime, que não aconteceu o crime ainda. Ótimo, boa opinião. Foi interessante essa daí. Mas eu quero que os demais participem também. Vamos lá, alguém discorda? Há alguma posição? Vou começar a usar o Teleross, hein? Concordo com ela plenamente, professor. Esse foi um bom comentário. Quem chegou a abrir a denúncia internacional? Quem chegou a abrir a denúncia? Alguém da sala chegou a abrir a denúncia? Eu andei lendo aquela primeira, a primeira que o procurador não aceitou. Que depois dessa já teve, parece que 2 ou 3. Sim, mas A aquela primeira primeira. foi, eu acho que do caso indígena. Não, agora na época de Covid, estou falando. Ah, eu comecei a ler também, mas não entendi muita coisa, não. Então, veja, eles legitimam sobre, primeiro, a jurisdição, o Brasil ser adepto. Depois eles vão utilizar a grande parte na primeira denúncia sobre a autoridade, a possibilidade. Agora, sobre a questão do Estatuto de Roma, ele vai colocar assim, ó, letra K. Outros atos desumanos de caráter semelhante que causem intencionalmente grande sofrimento ou afetem gravemente a integridade física ou a saúde física ou mental. Então, por que eu falei do trabalho logo no comecinho? Você vê que quem pegou e deu uma lida na denúncia, e eu ainda chamei a atenção durante a nossa leitura aqui, eu falei que essa linha K é a mais complexa, porque a denúncia, ela tratou esses atos de não observância das estipulações da OMS como um ato desumano. E eu não estou falando que não é o que é, muito pelo contrário. Eu queria ver no trabalho de vocês a argumentação jurídica inerente a isso. Então, se não me falha a memória, nessa turma, eu acho que só tiveram 2 alunos. Ou foi só um? Eu acho que foi só a Natasha. Não, eu acho que o Alisson também. Alisson, você também usou um inciso do TPP, não usou? Usei sim. Foi. Foram 2 alunos, só 2 alunos, que trataram exatamente sobre a observância do inciso. Então, veja que essa norma, ela traz exatamente a discussão que eu falei no começo sobre a subjetividade e o tamanho da extensão dela frente às condutas, né? E aí, outro aluno, agora não consegui ver porque eu estava com a tela ampliada, que falou, professor, mas há uma expectativa de crime. E aí, então, para resolver esse problema, nós vamos ter que analisar o quê? Os princípios gerais do direito penal, da lei criminal, dentro do Tribunal Penal Internacional. Professor, isso existe? Existe, galera. Então, o primeiro princípio, vocês já ouviram falar. Nullum crimen sine lege. Alguém lembra o que é isso aí? Não. Não. Não tem que...
Isso, vai lá, fala. Não tem crime sem lei, né? Exatamente. Não há crime sem lei anterior que o defina. Então, não há crime sem lei. Então, uma pessoa ela não pode ser responsabilizada pelo estatuto se não tiver ali uma conduta típica que atrai aquela possibilidade de jurisdição. E você vê que lá no segundo parágrafo, e perceba que isso aqui é direto da norma, e aí vem a crítica à linha K, porque a definição ao crime deve ser estritamente construída e não pode ser estendida por analogia. E em caso de ambiguidade, a definição só pode ser interpretada em favor do investigado, do processado que está sendo em pauta. Então, olha que curioso. Eu tenho uma norma de caráter amplo dentro do próprio ordenamento jurídico. E logo depois, quando eu falo da disposição típica, eu falo do princípio que rege. Tá vendo que há um conflito? Isso abre uma margem muito perigosa para decisões que podem envolver interesses além daqueles que são a mera aplicação da norma. Então, interesses políticos, sociais. Então, é uma crítica. Eu lembro que a gente estava no doutorado discutindo exatamente sobre o TPP e era uma crítica que os professores batiam muito. Essa é uma outra que eu vou falar. Que, como a norma internacional, ela poderia ser perigosa nessas circunstâncias por forma de manipulação política. Então, primeiro princípio, não há crime sem lei. Segundo princípio, vocês também já estudaram, que é o nulla poena sine lege. Alguém lembra o que é isso daí? Bora, vocês que estão no quarto semestre já estudaram isso aí. Não há pena sem prévia combinação legal? Princípio da reserva legal. Princípio da reserva legal. Nós vamos falar da questão tanto da reserva legal quanto da própria necessidade da anterioridade, mas a reserva legal é a adequação perfeita, que é justamente que não há uma pena sem uma lei. Então, uma pessoa ela não pode ser condenada a uma pena que não esteja prevista no Estatuto de Roma. Por enquanto, nós estamos falando somente de princípios do direito penal. E vê que vocês já estudaram isso. E outro, da não retroatividade... Oi, pode falar. Deixa eu te perguntar, eu vi um doutrinador falando que, nesse caso, a interpretação que se fazia desse enunciado aí da lei, a linha K, não seria uma interpretação em malam parte, sim uma interpretação intra-legem, que poderia, sim, prejudicar o réu nesse caso. O que você acha disso? Você acha que tem fundamento? Eu acho que... Não é que não tem fundamento. Primeiro que, assim, eu acho que é muito agressivo falar que não tem fundamento. Mas eu discordo. Eu discordo porque se logo em seguida você tem ali todas as estipulações de princípio, como é que eu tenho uma conduta típica que fala sobre atos desumanos e ela não tem a especificidade? Então, se você admite uma analogia em mal da parte, a primeira coisa que você rompe é o parágrafo 2º da própria disposição dos crimes, dos princípios gerais. E aí, o que ele traz, não é nem que ele está errado, é que ele traz uma interpretação de acordo com o parágrafo 3º, que ele fala assim, esse artigo não deve afetar a caracterização de nenhuma das condutas criminais que estão abaixo da lei internacional, independente do estatuto. Então, ele diz sobre intralege no sentido de utilizar outros ordenamentos jurídicos para a aplicação da punição. Mas seria, de certa forma, uma analogia, ou seja, como é que eu vou utilizar outras leis ou algo dentro dos preceitos normativos para a aplicação de uma pena, sendo que o próprio dispositivo, o próprio estatuto fala da necessidade, da tipicidade para a aplicação da pena. Então, ele acaba sendo incongruente. Né? E essa incongruência é o que legitima essas denúncias igual aconteceu. De uma projeção. Lembrando, eu não estou adotando uma visão política nem nada, galera. Zero política aqui. Estou falando só realmente da aplicação de norma. Até porque isso não tem nada a ver com a minha opinião. Mas, penalmente falando, você tem uma incongruência ali. Você consegue ver que há uma forçação de barra para que se tenha a aplicação efetiva daquele dispositivo? Você consegue enxergar isso? Sim. Inclusive, eu comentei no artigo científico que não havia nem tipicidade material, nem formal e nem material. Uhum. Exatamente. Então, o contraponto de legitimidade para aquilo ali, ele é muito, muito preocupante, porque você pode criar um precedente fora da lei, né? Extra legis. Agora, esse princípio aqui sobre a não retroatividade
em razão da pessoa é muito interessante. Porque, primeiro, quando a gente fala de irretroatividade da norma, todo mundo lembra, né? O que significa? Não? Sim, sim. Retroage para prejudicar. Então, ó, vamos lá. A galera do sexto em especial, eu preciso de vocês aqui. Vocês têm um projeto lindo que está em andamento lá, que é a questão do direito em 2 minutos. Vocês estão falando sobre direito penal e vocês vão falar sobre isso. Então, vocês têm quase que a cogência de participar. Porque vocês estão construindo algo nesse sentido. Então, ó, quando a gente pega e fala da irretroatividade, beleza. O que tem que bater na cabeça de vocês? Irretroatividade, ela não pode voltar no tempo, ela não pode punir algo que não existe. Tribunal de exceção, não posso criar um tribunal para punir condutas anteriores. Eu só vou poder voltar à lei no tempo para beneficiar o réu, que é a ultratividade da norma penal, aquela antiga que foi revogada, que é mais benéfica, ou então quando nasce uma nova benéfica, que ela volta no tempo no sentido de beneficiar o réu. Então isso, tudo bem, vocês conseguem ver de pronto na segunda parte, no segundo parágrafo. Agora, o mais interessante é o primeiro parágrafo, que vai dizer que a pessoa ela não pode ser criminalmente responsável se o país não era signatário à época do crime. Então, o Tribunal Penal Internacional só vai ter a sua jurisdição aplicável, só vai poder responder, aliás, tornar responsável o indivíduo quando o país signatário tiver sido signatário antes do cometimento do crime. Tranquilo? Tranquilo, galera? Tranquilo. Tranquilo, professor. Show. Todos vocês já viram teoria do crime, viu? E, obviamente, como eu quase não gosto de direito penal, isso daí, por suposto, vai estar na nossa avaliação A2. Que eu me amarro. Responsabilidade individual. Princípio que aqui no Brasil nós chamamos de individualização da pena. Então, vamos lá. Primeiro, a questão da responsabilidade criminal aqui, ela é semelhante ao princípio da individualização da pena, por suposto, mas o mais legal é a forma como ela é disposto. A forma como ela é disposto, ela vai se dar primeiro. No primeiro parágrafo, vai falar que essa corte tem jurisdição sobre a pessoa natural. Aquelas pessoas que cometem crime dentro da jurisdição devem ser individualmente julgadas e aplicadas a pena individualmente a elas, ou seja, se um indivíduo do estado X comete um crime X, não é o estado X que vai ser punido, vai ser a pessoa. E aquela pessoa, o sujeito, pessoa física, vai ser punido independente do estado, ok? Aí tem aqui a questão das disposições, tal. Eu não vou entrar nas excepcionalidades do parágrafo 3º, não. Exclusão de jurisdição de pessoas menores de 18 anos. Essa daqui é uma previsão típica que, gurizada, eu vou ter que pegar e olhar para vocês para a gente conversar. Vamos lá. Quantas vezes a gente não ouve que o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, várias críticas ao Brasil? O Brasil é uma bagunça. Por quê? Porque menor de 18 anos não comete crime. Tem que haver a redução da maioridade penal. Turma, em que pese haver posicionamento de ambos os lados, ser chocante, tá vendo que é uma norma internacional que diversos países ratificaram e que trazem a responsabilidade criminal somente às pessoas maiores de 18 anos? Ah, professor, mas o crime é muito grave. Quando que um menor de 18 anos vai cometer um crime tão grave assim? Não sei. Honestamente, eu não sei, mas pode ser que aconteça. E o mais interessante é, quando do cometimento, aquele estatuto não vai responsabilizar criminalmente aquele indivíduo. Então, dentro da teoria do crime, qual dos elementos da teoria do crime ele acaba de ser retirado quando da disposição aqui na norma internacional falando sobre a responsabilidade do menor de 18 anos? Qual dos elementos da teoria do crime que a gente tira? Culpabilidade e inimputabilidade. Alguém mais da turma discorda? Concorda, aliás, perdão? É isso mesmo, professor. Tendo visto os aspectos da árvore do crime, sim. Exatamente. Macete.
Falou de culpabilidade, lembra de impo-ex. Inimputabilidade, potencial conhecimento da licitude da norma e exigibilidade de conduta diversa. São excludentes de culpabilidade. Então, nós temos uma norma internacional. Oi. Isso se aplica também à inimputabilidade por doença mental e embriaguez fortuita completa ou só a biológica? Não, a todos, né? Essa inimputabilidade e exclusão de culpabilidade são todas as circunstâncias de exclusão de culpabilidade, inimputabilidade. Bom, todas. Que aqui a gente não vai fazer a distinção da condição. Muito embora, na norma internacional... Você está falando do ordenamento jurídico interno ou internacional, Alisson? Só para eu não falar bobagem. Internacional mesmo. Não, no internacional vai ter uma parada muito fera. Até empolguei aqui. Porque daqui a pouco, quando a gente for falar dos agentes, vocês vão ver que eu vou ter ali disposições sobre a saúde mental dos indivíduos. E aí nós vamos ter sobre o erro de tipo, o erro de fato, e eles chamam de erro de lei, e nós vamos falar do erro de fato. Erro de lei e erro de fato, como os erros que nós temos no ordenamento jurídico, e sobre o estado penal, o estado mental, trazendo também a impossibilidade de inimputabilidade, de não responsabilidade. Só que o legal é que ele fala de não responsabilidade. Ele vai estar falando sobre inimputabilidade, em que pese ser semelhante às mesmas circunstâncias do direito interno, mas ele vai trazer uma disposição mais à frente, não agora ainda. Mas legal a sua pergunta. Então, aqui nós temos as disposições sobre a responsabilidade individual do indivíduo, sobre a questão da maioridade, né, ou minoridade, como alguns gostam de falar, mas a questão da idade apta à responsabilidade do crime. E esse aqui, você que escreveu o artigo, que deu uma lida, de fato, no Estatuto de Roma, necessariamente tinha que colocar. Eu acho que, se não me falha a memória, só um mesmo na sala, e também posso estar enganado, que tenha sido a Natasha, mas sobre a questão da irrelevância da capacidade oficial. Quer dizer, a imunidade do indivíduo, o cargo oficial, a forma como ele está disposto dentro da representatividade do governo, não impede a aplicação do procedimento de punição pelo Tribunal Penal Internacional. Então, quando nós falamos de presidente da República, se você tivesse como legitimar a hipótese de uma aplicação da pena, seria em razão do princípio da irrelevância da capacidade oficial. Esse princípio é aquele que permite que tanto um presidente, quanto um ministro, quanto qualquer pessoa que seja chefe, cabeça dentro do governo, tenha, sim, a aplicação de uma pena, ok? Então, você afasta aquelas imunidades, legitimando e permitindo a aplicação de uma pena. Então, esse princípio da relevância da capacidade oficial é o fundamentador, é a baliza para que se possa aplicar uma modalidade de pena às pessoas que possuem, de fato, uma hierarquia oficial. E aí, deixa eu só ver aqui quantos. Pronto. E aí, galera, a gente chega num ponto que muito se discutia no doutorado, e eu acho super interessante, sobre a responsabilidade dos comandantes e outros superiores, e a questão da responsabilidade sobre o agente que respeita as ordens superiores e a prescrição da lei. Que diabo é isso, professor? Diz o seguinte: aqueles que comandam, aqueles que tenham posição hierarquicamente superior, quando dá ordem de alguma conduta que seja numa prática de crime previsto dentro das disposições do Tribunal Penal Internacional, serão responsabilizados. Então, beleza. Se um comandante X vai lá e mandou um soldado fazer tal coisa, ele é responsável por isso. Agora, quando nós falamos do sujeito, do indivíduo, nós temos algo muito interessante. Porque se ele está disposto ao cumprimento daquela norma e ele se refuta de cumprir ela, aliás, se ele não se excusa de cumprir ela, mesmo sabendo que ela é ilegal, ele também é punido. Professor, não entendi. Comandante mandou fulaninho fazer tal coisa. Se fulaninho, sabendo que aquilo ali que estava sendo mandado era contra a lei, que aquilo ali era um crime, e mesmo assim ele faz, ele vai ter uma aplicação da pena. E o mais interessante é que é o seguinte, nós temos que, primeiro,
A primeira disposição. A pessoa que tem assim, a obrigação legal de cumprir aquilo ali, e ele o faz, mesmo sabendo que é crime, ele vai ser punido. Se ela não sabia que era crime, nós vamos ter uma modalidade de aplicação de pena diferenciada. Se ele não sabia que aquilo ali, de fato, era manifestadamente contra a lei, nós temos uma modalidade própria também de aplicação da pena. Mas isso não exclui a responsabilidade dele. Vamos ter mitigações, ponderações sobre eventual responsabilidade penal. Caramba, professor, mas lá na frente a gente não pode falar sobre uma excludente de culpabilidade, uma excludente de ilicitude. Não, depende de cada caso. E aí vai ter que ser analisado exatamente de acordo com o caso em concreto. E o mais interessante ainda, aliás, tudo isso é muito interessante, porque imagina um soldado sendo responsabilizado por cumprir uma ordem de um superior. Mas, além disso, nós temos um pressuposto. Qualquer tipo de crime que envolva genocídio ou contra a humanidade é manifestadamente ilegal. Então, quando a gente fala de manifestadamente ilegal, é que parte do pressuposto que qualquer pessoa sabe que aquilo ali é ilegal. Que cometer genocídio ou crime contra a humanidade é manifestadamente ilegal. E aí a pergunta, gente, de acordo com a linha K, aquela mesma linha K que a gente estava falando, aquela que legitimou... Deixa eu botar de novo a linha K. A mesma linha K, que diz sobre atos inumanos de caráter de sofrimento, de tortura, que impliquem em dor à mente e ao corpo. Será que todo mundo sabe de pronto que aquilo ali é um ato de crime contra a humanidade? Quer dizer, você teve um camarada que ele foi preso, um prisioneiro, e ele agiu, e aí para você impedir que ele pegasse e agisse, foi lá e atirou no braço do cara, para ele não se mexer. Será que é isso daí? O soldado, de pronto, consegue verificar? O soldado, naquele momento, ele verifica isso como tortura? Ou como uma condição própria de guerra? O que vocês acham? Eu acredito que seja uma condição própria da guerra. E os demais? Cri, cri. E gurizada. Tá bom. Então não vou dar minha opinião, não. Já que a gurizada em peso não participou, agradeço ele. Eu acho que é uma das proposições. Mas como muita gente não está participando, vamos passar. E aí, nós temos aqui o erro de fato e o erro de lei. O erro de fato e o erro de lei vão atrair a possibilidade tanto de afastar a própria pena, quanto a redução da pena. E aí vocês vão lembrar lá do direito penal sobre discriminante putativa, erro de tipo, erro de proibição, uma forma muito aplicada a isso. E a questão da exclusão da responsabilidade criminal, que está prevista no artigo 30 e artigo 31 do Estatuto de Roma, sobre a questão da capacidade mental dos atos. Então, o artigo 30 e o artigo 31, eles vão trazer essas disposições sobre a plena ciência, capacidade de exercer, naquele momento, a ciência do ato. E aí, em razão do Alisson ter perguntado, eu vou entrar rapidinho nisso daí, que é a questão de se eventualmente o camarada estava embriagado, se o camarada estava numa condição que naquele momento ele não poderia exercer, de fato, a sua ampla ciência. Então, na linha B do artigo 31, ele fala sobre intoxicação. Quando a gente fala do ato de legítima defesa, e nós falamos ainda no caso onde existe uma injúria iminente, ou então como se fosse semelhante à parte de uma agressão iminente, e você pode, de fato, agir. Então, aqui a gente está falando de uma legítima defesa, mas mais voltado para a legítima defesa de terceiro. Agora, não está falando sobre, por exemplo, sobre a embriaguez pré-ordenada. Então, quando a gente fala dessa intoxicação, nós temos que a própria linha B, ela vai trazer uma ressalva. Se a pessoa vai estar escrito assim, unless the person has become voluntary. Então, a menos que a pessoa tenha ficado voluntariamente intoxicada,
sabendo ou desprezando o risco, ou seja, a embriaguez pré-ordenada não pode ser utilizada aqui como excludente da responsabilidade. Então, muito interessante, porque ela não traz como uma aplicação de excludente, mas sim uma ressalva de que a embriaguez pré-ordenada não pode se valer do Instituto de Exclusão de Responsabilidade. Então, isso quer dizer que a intoxicação, a que se diz aqui, ela deve ser involuntária. Então, uma intoxicação involuntária afasta a responsabilidade criminal. Turma, até agora, alguma dúvida? Tranquilo, professor? Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Conteúdo é muito fácil, não. Oi? Professor, o conteúdo é um pouco... mas tá bom. Como é que é? Eu estou meio nas nuvens, mas tá bom. Não, então não tá bom. Aí você tá na nuvem, não tá bom. Aí tá ruim. Quem mais? É muito adiantando, professor. Tô meio voado. Vamos lá. Eu também tô achando muito complexo, tá lento aqui. E vocês viram que eu botei de propósito em inglês. Pelo seguinte. Galera, sabe por quê? Pelo seguinte. Na aula passada eu cheguei a comentar com vocês uma disposição importante sobre a eficiência das aulas remotas. E, gente, não dá pra gente conseguir manter a atenção? Não dá. Se você tiver, por exemplo, assim. Não dá. Então, você vê que quantas vezes eu não indaguei, diversas vezes eu indaguei vocês e ninguém perguntou. Então, na quinta da semana passada, o nosso debate foi super interativo e tal, foi muito produtivo. Mas, por quê? Porque eu obriguei vocês a participarem. Então, eu estava ligando. Mas não tem que ser assim. Eu tive aula nessa mesma quinta-feira, só que foi assim, um inferno. Foram quase 8 horas de aula, diversas matérias. Mas foi positivo no sentido de que eu percebi quais eram as aulas que eu prestava mais atenção. Todas as vezes que eu estava com a câmera ligada, eu me forçava a ficar prestando atenção na aula. Porque eu sabia que o professor estava me vendo. Então eu não conseguia dar um alt tab, eu não conseguia ficar mexendo no celular, eu tinha que prestar atenção diretamente no professor. Quando eu estava sem nada, sem anotar nada, só ouvindo o professor, eu estava ali fazendo almoço, cortando pão, não sei o quê. Então, se você não estiver 100% concentrado na aula remota, você de fato não vai conseguir assimilar muito. Porque, veja, todos vocês que narraram as dificuldades, todo esse conteúdo que a gente falou agora, ele foi matéria de direito penal de vocês, lá de penal 1. Todo mundo aqui teve direito penal 1, não teve? Tivemos. Sim. Sim. Entende? Então, não é uma matéria nova. Não é uma matéria nova. E eu fiz de propósito para deixar em inglês o slide, justamente para que eu pudesse sensibilizar vocês nesse sentido. Muita coisa, na verdade, grande maioria do que foi dito aqui, vocês já viram ou deveriam ter visto no trabalho. Então, aí agora, eu dou um stop e fiz isso tudo de propósito para falar. Pouquíssimos trabalhos trouxeram, de fato, um caráter jurídico. Pouquíssimos trabalhos, de fato, trouxeram pesquisa. Porque essa temática, ela era hoje um momento, assim, mais propício ao debate, justamente porque a gente está enfrentando as competências do Tribunal Penal Internacional. Entende? Então, é importante que a gente tenha essa consciência. Né? Se, José, lindo, você, José, vírgula, lindo, vírgula, Helene, se vocês ficaram com dificuldades nessa primeira parte, entendo, vocês estão com dificuldade em direito penal como um todo. Porque ali, são só princípios gerais do direito penal. Então, a gente tem que fazer o quê? Construção de conhecimento por bloquinhos. Tem que construir bem cada base, sedimentando. Professor, eu acho que quanto ao trabalho, poderia ter sido explicado para a gente melhor esse viés do trabalho, porque no meu entendimento ficou parecendo um artigo, tipo, em que você pudesse comentar o assunto, e a gente não teve muito direcionamento a esse respeito, tipo, que precisavam ter artigos, que era para a gente focar mais nas leis do TPI. Não foi direcionado isso no momento da confecção do trabalho. Mas entenda o seguinte, um artigo para jornal, você pode colocar o eu acho.
Mas um artigo acadêmico, você coloca eu acho com base nisso. Entendeu? Quando a gente fala de construção de trabalhos acadêmicos, artigos, você nunca vai pegar um artigo, se não for jornalístico. Jornalístico não, ele coloca o que ele quiser. Aqui no Distrito Federal nós tivemos o caso do camarada que cometeu um homicídio e um estupro. Ou seja, estuprou um zumbi. Que falou não. Que a gente sabe que se o camarada cometeu um homicídio, não tem como ele estuprar o corpo depois. Porque não tem o quê? Vício de consentimento. Não tem ali a negativa do consentimento. Então não poderia ser estupro. Você pode falar de vilipêndio, mas não de estupro. Então, isso aqui foi o achismo. Agora, quando a gente pensa na ideia da construção de um artigo que envolve, né, uma jurisdição, uma competência, é impossível você falar, é impossível você construir uma opinião se você... Aliás, não é que é impossível, mas você não constrói algo de relevância, de fato, acadêmica, se você não for na origem. Então, o que eu pude ver? Eu pude ver que muitos trabalhos foram com base no achar, não acho, super achismo. E aí, tu vê que fica faltando informações. E aí, não acho, Lari, eu peço Vênia para discordar disso, que seja necessário, nesse ponto, veja, a gente já está da mais da metade do curso, ou no meio do curso, especificar que você precisa construir um trabalho com base em alguma coisa, né? De igual forma, eu puni severamente quem não colocou a origem de trechos pequenos dos trabalhos. Então, colocou ali um trecho que não era seu, eu puni com a redução da nota de forma severa, porque isso seria o quê? Uma modalidade de plágio. Minha grande preocupação agora está sendo com a galera que está em breve apresentando o TCC. Porque não agora, esse semestre, não sei como vai ficar a questão das bancas, mas quando vai para a banca e encontra um plágio, é horroroso. Horroroso. É o crime mais grave. Então, como eu já fui vítima de plágio, eu digo para vocês, é péssimo pro indivíduo que realizou o trabalho, sabe? É péssimo você verificar todas essas circunstâncias inerentes a isso. Então, eu fiz de propósito colocando essas exposições em inglês e você vê que até a entrega dos slides, que eu sempre faço, acabou criando uma muleta para vários alunos que estudam pelos resumos. E isso tornou-se um problema. Porque daí a gurizada está online aqui. Se eu fizer uma chamada, vou fazer uma chamada aqui para testar, rapidinho. Kátia, tá por aí? Adriana? Aline? Eu. Aline? Aline, presente. As outras duas Alines? Aline Conceição, Aline Ferreira? Alisson? Aqui. Daniel? Eu tô aqui, professor. Oi, tô aqui. Beatriz? Aqui. Dalila? Aqui. Eu. Danusa? Dávila? Aqui. Tô aqui, professor. Show. David, eu sei que ele tá ali, ele tá sem fone. Daverson? Sei que um dos dois não tem. Jamerson? Davidson que não tem. Então, Jamerson? Ed? Aqui, professor. Edilson? Eduardo? Tô aqui, professor. Eliene? Tô aqui, professor. Manu? N, a gente sabe que tá aqui também. Presente. Evandro? Alexandria? Here. Isaías? Presente. Jonathan? Presente. Presente. Isaías. José? Remoto. Larissa? A Larissa também tá. Leonardo? Eu. Leonardo tá no Presente. Presente. Lindo também tá. Lindevaldo? Joelma Tô também? aqui, professor. Leonardo é presente. Joelma? Miriene? Presente. Paloma? Tô aqui, Miriane. Paula? Ok, professor. Paloma? Também. Pedro? Presente, Pedro. Peterson? Professor, tem muitos alunos que estão respondendo presente Tô aqui. no tá?
E eu vi aí pelo WhatsApp de vocês, eu já vi a galera comunicando. Responde lá. Entende? Roberto, tá por aí? Sara? Presente. Shelly? Vlad? Pulou meu nome. Renatão. Boa, Tá, professor, todo mundo na live, você não acreditando aqui, ó, todo mundo prestando atenção em você. Seus alunos são excelentes, viu? Ó. Tô vendo a maioria. Só os barulhinhos no WhatsApp falando, responde lá, responde lá. Não, que isso, ninguém faz isso. Não, ainda até ouvi durante a abertura. Tá que nem eu não lembro quem foi que eu peguei no flagra. Professor, eu falo tudo que você estava falando. Não tô falando que foi tu, não, Vlad, relaxa. Não, eu sei, mas você vê. Mas sabe, então, nós somos uma turma de 80. Tem 40 online. Então, gurizada, mas nesse sentido, de verdade, para tentar deixar proveitoso, tá? Agora, obviamente, a gente vai para a parte em português, a parte mais tranquila, né? Professor, rapidinho, para eu não esquecer. Teria como depois você, se a pessoa liberar, você enviar um trabalho que teve uma das maiores notas para a gente tirar uma dúvida? Porque o meu foi horrível. Tem. Mas, eu queria muito enviar o da Natasha. Galera, na verdade, eu vou fazer melhor. Eu sei que... Para ter uma noção, porque eu fui fazer, eu fiquei mais perdido do que segue em tiroteio. Tanto que eu fiz só um. Vale quanto trabalho, no máximo? Vou mostrar para vocês aqui. Vou pegar aqui, vou mostrar. Ela não autorizou, mas eu não vou enviar para vocês, eu vou mostrar. Então, olha aqui. Vamos lá. Capa, tal. Bem, sumário. Apresentação do tema 1, apresentação do tema 2, introdução, consequência, pensamento dividido por tópicos, entre as crises diplomáticas, tal. Análise do caso 2, introdução, a análise sobre a proposição da denúncia e a conclusão. E aqui todas as referências que, quando eu bati no programa, mostrou de onde ela tirou. Então, quando eu bati... Professor, mas as referências dela, não tá o nome do autor, o nome do texto, não tem parágrafo, texto, e nada disso o senhor especificou. Se o senhor fosse cobrar essas várias outras coisas, talvez outros trabalhos teriam saído melhor, porque foram coisas que não foram especificadas. Sim, mas é por isso que eu não cobrei a BNT 100%, porque se eu tivesse cobrado a BNT 100%, o dela não estava justificado em vários pontos. Aqui, ó. Se eu fosse cobrar a BNT, teria que ter autor, a data de acesso. Mas quando eu bato naquele programa que eu mostrei para vocês, em especial os que vieram com plágio, eu peguei e achei aqui os links. Eu achei os links. Então, pelo fato dela ter colocado, eu vi que ela errou de forma a atrair a questão da BNT como um todo, mas a estrutura, o texto estava muito claro, né? A forma como foi construída. Então, é um trabalho que, de fato, ficou muito bom. Muito bom. E teve trabalhos inovadores também. Teve trabalhos inovadores. Trabalhos que trouxeram algo diverso, uma consequência diversa, que eu achei muito legal. Mais fundamentados, né? Tiveram 2 trabalhos sobre moda, que eu achei muito, muito bacana. Miriane, foi o seu ou foi da Eliane? Teve uma da Zene que mandou um sobre moda, consequência e impacto na moda. Trouxe notícia, impacto econômico, impacto profissional, versão de direito trabalhista, direito de imagem. Foi uma coisa inovadora. Então, foi realmente algo que despertou esse... Poxa, que bacana. A pessoa foi atrás e pesquisou. Tem um fundamento, né? Enfim. Como é da aluna, ainda eu não posso encaminhar sem autorização dela. Eu acho que também não é nem razoável. Se ela quiser depois, ela encaminha para vocês. Mas você consegue ver a estrutura do trabalho, né? Todas as fontes. Então, acho que foi um trabalho que, de fato, foi salutar. Bem, deixa eu colocar aqui no slide. Pronto. Gurizada, eu sei que a gente já falou bastante, então eu vou trazer para vocês uma rápida explicação sobre isso daqui, e na próxima aula a gente vai pegar e destrinchar exatamente as formas de integração. Então, primeiro ponto que a gente tem que ter sobre integração foi o porquê que a gente tem a integração de vários países para a construção de um bloco econômico. Nós temos isso daqui porque dentro da comunidade internacional percebeu-se que quando nós tivermos
um grupo consolidado, um grupo de representação maior, nós vamos atingir maiores interesses, nós vamos atingir uma maior eficácia dentro dos aspectos comerciais. Isso fez com que os países começassem a se movimentar no sentido de unir forças. Então, pararam de criar conflitos entre si, de querer discutir entre si, em razão dessa proximidade, e começaram a pensar numa representatividade. Então, essa representatividade, ela vai ter dois viés fundamentais. Um que é chamado de união funcional e outro chamado de união substancial. A união funcional é quando os países se juntam para exercer determinado tipo de função. Então, por exemplo, as organizações internacionais, elas não são uniões de países para formar uma entidade jurídica própria, com personalidade própria para exercer determinada atividade. A exemplo, OMS. Então, ali eu tenho uma finalidade própria. Então, essa união funcional são a união dos países para que se tenha uma função devida aplicada. Então, ali eu tenho exemplos claros, onde países se juntaram para exercer determinada atividade. União funcional. Agora, em outro ponto, eu vou ter algo chamado de união substancial. E a união substancial, ela é aquela onde eu tenho que os países se juntam de uma forma que as próprias normativas internas dos países membros, ou seja, aqueles que agora passam a integrar aquele conjunto, ele se juntou ao ponto de que dentro do ordenamento jurídico desses países, a norma interna começa a trabalhar de acordo com o interesse coletivo. Então, quando a gente pega a União Europeia, que é o grande exemplo de integração dos países, eu tenho 27 países, olha o tamanho disso, 27 países que obedecem a um escalonamento hierárquico, que vai estar com a participação de diversos deputados de vários países, vai ter ali um parlamento, vai ter um próprio judiciário, vai ter um tribunal de contas. Isso tudo para legitimar essa força territorial, a força comercial e permitir que os comércios, os atos comerciais sejam realizados com o bloco e não só com o país. Isso deixa uma moeda mais forte, mas em contrapartida, faz com que nós tenhamos uma mitigação da soberania interna, ou seja, os países que participam dos blocos econômicos, eles têm uma mitigação da soberania interna, eles mitigam o seu poder de mandar dentro do próprio país para dispor de uma cooperação internacional. Então, no primeiro dia de aula, quando eu perguntei para vocês se limitar o poder do Estado é um exercício de soberania ou uma mitigação da soberania, fato é, vai ser os dois em determinados tipos de momento. Se um país ele é tão grande, somente ele poderia se limitar. Então, você vai na teoria que é um exercício da soberania. Mas quando tem algumas regras que impõem uma limitação e os países não estão no mesmo nível, então há uma mitigação daquele tipo de soberania. Então, isso é princípio, a ideia da união substancial. Quando os países têm, em razão dessa união, uma normativa que passa a integrar e interagir com todos os países do próprio bloco. Me fiz claro, turma? Me fiz claro? Sim. Sim, também entendeu. Alguém não entendeu? Foi um pouco acelerado, eu gostaria que você repetisse. Tá, beleza. Então, união funcional. Os países se juntam para determinado tipo de atividade, função. Então, igual às organizações internacionais. Se juntam para exercer determinada atividade. União funcional. União substancial, quando a união dos países gera uma mudança nas próprias normas dos estados. Então, os países se juntaram de uma forma substancial, onde eles vão mudar as próprias leis para que eles possam ter uma cooperação maior entre si. Ficou mais claro agora? Perfeito, obrigada. Show. Professor, nesse segundo caso aí, o grupo tem que estar aí ligado à questão dualista que você falou, né, professor? Questão do Não na questão monista, por exemplo. Esses países que aceitam essa mitigação interna tem que estar vinculado a essa questão. A questão de monismo e dualismo, aí depende, porque cada país pode fazer isso de uma forma própria ainda. Porque daí é soberania interna, me explico. Vamos pegar aqui a norma de Pacto São José de Pacto São José da Costa Rica.
você não tem uma normativa própria dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Então, é uma norma internacional, ela vai vir aqui para cá, ela vai ser inserida pelo modelo de eficácia da norma internacional, mas ela não passou por aquele crivo da emenda 45 de 2004. Então, ela foi internalizada de uma forma diversa das normas posteriores. Agora, vamos dizer que Portugal adote um monismo internacionalista, ou seja, num conflito entre norma internacional dentro do bloco versus ordenamento jurídico interno, as internacionais prevaleçam. Dentro da União Europeia, existe essa circunstância onde os entendimentos da União Europeia sobrepõem as próprias, claro, não em todas as matérias, né? Mas existe essa circunstância onde a norma internacional, ela sobrepõe a norma interna do país. Então, aí nós temos o quê? Uma questão de uma norma interna que, na ponderação, ela caiu para uma norma internacional. Então, portanto, monista. Entendeu? Entendo. É porque, igual eu falei, porque eu sempre penso, quando eu falo no braço monista, eu já penso logo, não aceito nada e pronto, acabou. Não pensa nisso, não. A monista depende da primazia. Ela pode ser internacionalista ou nacionalista ou moderada. Lembra? Um único braço, mas aí ele vai ponderar. Isso daqui impede que você tenha conflito. As normas não brigam entre si, se ponderam. Então é como se fosse um único ramo. Se é um único ramo, a hierarquização delas é própria. Entendeu? Ainda mais tendo visto os aspectos da União Europeia, porque lá eles têm, igual você falou, é uma relativização muito grande com relação à legislação própria que eles têm lá, nos regimentos, claro. e o que eles têm dentro do país internamente. Não, claro. Só você parar para pensar, Enio, qual é a moeda que se usa em Portugal? Acredito que seja o euro, né? Na Espanha? Acredito que seja também o euro. Na Alemanha? O euro também, né? Dentro daquele 27 países, acho que só uns 2, 3, né, que não adotam o euro. Exatamente. Então, tá vendo que, por exemplo, a própria soberania sobre a moeda, ela já é interna. Então, eles já abriram mão da questão da soberania do exercício da sua moeda econômica. Entendeu? Já usa uma moeda diversa daquelas anteriores. Eu entendo. Agora, uma coisa que me deixa bem intrigado, porque tem países dentro da União Europeia que já adotam a questão da teoria de empresa, e tem outros que ainda trabalham com atos de comércio. Então, pô, fica assim, às vezes eu entro meio em crise quando eu começo a pensar nisso aí. Agora você vai ficar um pouco mais claro quando a gente falar das fases de integração. Quer ver? Vem para cá. Vamos lá. Como eu vi que alguns alunos já saíram e esse conteúdo é bem importante. Oi? O quê? Aqui foi não, vamos lá. Então vamos aqui. Nas fases de integração, em especial quem estava com dúvida, olha só, nós vamos ter aqui 5 fases, tá bom? Então eu vou explicar resumidamente cada uma delas e depois na próxima aula a gente vai destrinchar melhor. Cada fase para integrar-se, ela vai atrair uma responsabilidade. Então, a partir do momento que o bloco econômico vai evoluindo, ele vai atraindo mais mitigação ou exercício de soberania, cada vez mais atraindo normas comuns para todos os envolvidos. A primeira é a zona de livre comércio. A zona de livre comércio fala sobre a desoneração, a redução dos encargos tributários de pelo menos 80% da mercadoria que transita entre os países que estão constituindo o bloco. A União Aduaneira diz que os países que interagem o bloco devem ter uma mesma língua na conversa, na comunicação com países estrangeiros. Então, o Brasil, como participa do Mercosul, para ele se comunicar com outro país estrangeiro, ele deve manter uma comunicação mercantil, no sentido da sua tributação, equânime, igual aos demais países do bloco econômico Mercosul. Quando nós falamos de mercado comum, e o Mercosul está na segunda fase, viu? Ela está na União Aduaneira. Quando a gente fala de mercado comum, aí nós falamos de liberdade, as 5 liberdades. Então, o mercado comum é como se fosse uma grande feirinha do Paraguai. Você vai ter a liberdade de concorrência, a liberdade de trânsito, você vai ter a liberdade de prestação de serviço.
você vai ter as liberdades comerciais. Então, é um mercado comum. É como se tudo fosse um único mercado. E aí, a União Econômica e Monetária, fase que citar a União Europeia, se encontra nesse momento, perdão, é aquela onde eu tenho um banco central estipulando todo o bloco econômico e eu uso uma única moeda na comunicação entre eles. Professor, mas tem países da União Europeia, em especial a Inglaterra, antes da saída pelo Brexit, que utilizava o pound, né, que era uma moeda diferente. Como que funciona isso? Quer dizer que quando dá entrada naquele país no tratado inerente à União Europeia, havia a possibilidade de manutenção da própria moeda. Então, quando do ingresso, inclusive porque foi bem no início, nós tivemos ali essa possibilidade de manutenção da própria moeda. Posteriormente, com o fortalecimento do euro, os demais países que não tinham nível econômico, seguridade econômica para manutenção daquilo ali, obviamente que não poderiam fazer parte. Então, eu digo para vocês, exemplo pessoal, eu fui na Croácia em 2011. Quando eu estava na Croácia, a moeda era X moedas. Quando eu saí de lá, em 2013, ela já foi aderida, ela ingressou, ela aderiu à União Europeia e então a gente teve uma mudança. E aí agora, então, passou-se a utilizar o euro, né, justamente com a readequação dos valores. E, por fim, a última forma de integração é a chamada união política. Ela é utópica. Por que a gente diz utópica? Porque disse que, quando da união política, nós passamos a ter uma única conversa, um único governo sobre toda aquela localidade. Bem, eu vou abordar isso de forma bem mais profunda. O material já está aqui, eu vou até disponibilizar ele para vocês antecipadamente. Eu sei que a Bia até tinha pedido isso, outros alunos também. Então, eu já vou antecipar esse material para vocês. Mas, se a gente for analisar as obras de arte, eu falei no começo da aula que eu queria passar um filme para vocês, mas existe um anime que foi objeto de uma tese de doutorado, que é o chamado Shingeki no Kyojin, ou Attack on Titan, que fala sobre um estado onde nós voltamos a uma integração total. Então, não tem mais países. Você volta para um modelo de monarquia e você é dividido por castas sociais, por quadrantes. Então, ali você deixou de ter a questão da nacionalidade própria. Você tem uma descendência, mas você não tem mais uma nacionalidade própria. Você passa a integrar um aspecto geral. Então, essa união política trairia uma hipótese semelhante, onde não haveria mais, por exemplo, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Na verdade, ali todos seriam um único país, o Mercosul, e ali, nesse caso, eu tenho a unificação dentre eles. Okay? Então, a gente teria um único governo, uma representatividade política. Então, essa seria a união política. Obviamente, essa é uma fase que ela se torna utópica, porque um país deixaria de ter a sua personalidade própria em razão da conjunção do bloco econômico. Beleza? Para a próxima aula, eu gostaria que, claro, vocês dessem uma olhada nesse material, para a gente poder entrar melhor na questão das fases de integração. Nós vamos falar sobre direito comunitário. Então, quem gosta de ter o conteúdo adiantado, direito comunitário. E o filme que eu gostaria muito que vocês assistissem era V de Vingança. Eu assisti. Eu amo esse filme, falo sério. É o meu filme favorito, mas eu acho que ele é muito pertinente para esse momento que a gente está vivendo. Assisti esse filme tem 2 semanas. Repete aí, professor, o nome, por favor. V de Vingança. E no começo da aula a gente vai conversar sobre ele. É um filme de 2006. Os diretores, agora diretora, porque os 2 irmãos mudaram de gênero, que eram os diretores do Matrix, né? Atualmente são diretoras. O filme ele traz uns aspectos muito interessantes para a gente poder debater em sala sobre todo o contexto. Eu acho que, não sei se todos, não, a turma do sexto não foram meus alunos de história, mas é um filme que eu acho que para nós, no âmbito internacional, a gente pode utilizar, em especial, porque está havendo uma forte pressão com reconhecimento de responsabilidade da China pelo coronavírus. E antigamente, claro, a gente sabe que as ações intentadas no próprio país contra a China não vai gerar os efeitos em razão da imunidade que a gente já estudou.
Agora, e as responsabilidades internacionais da China? Será que ela está isenta? Então, há uma discussão interessante, que eu acho que o momento é super pertinente para a gente poder conversar sobre isso. Belezinha? Professor. Tranquilo. Eu não entendi muito Oi. bem o aspecto que o senhor quer que a gente analise a respeito do filme. Eu não consegui fazer. Só quero que você assista. Só para assistir, né? Só para assistir. Não precisa fazer trabalho, não. Só quero que você assista e que a gente possa... Não, eu falo assim, a questão que o senhor correlacionou com a China, a questão do coronavírus, eu não peguei muito bem essa relação, ou eu que estou viajando aqui, né? Não. Não é que você está viajando. Você já assistiu esse filme? Já assisti. Quando você reassiste ele, dá uma olhada. Nessa semana saiu uma notícia sobre vespas gigantes assassinas de humanos. Você termina de assistir o filme de novo e abre o Globo.com e o Correio Brasiliense. Demorou. Beleza, vou fazer isso. Aí você vai... Opa. Beleza. Pensa que 2006 não tinha nada de Covid. Qual é a referência que traz aquilo ali? Qual é a figura daquele cara, a figura daquele camarada? Por que o filme não mostra o rosto? Aonde ele foi inspirado? Qual é a figura que gerou aquilo ali? Aí a gente vai ter uma discussão e a gente vai poder falar também um pouquinho de responsabilidade, tribunal de exceção, e aí vocês vão ver aonde isso já aconteceu, como isso já aconteceu, se eventualmente poderia ser possível eventual responsabilidade. Beleza? Maravilha. Entendi a ideia geral aí, pessoal. Valeu. Show. Eu não queria mastigar ela demais, assim, porque foi uma impressão que eu tive ali, que eu super recomendo. Não entendi. Só para mim já ter essa visão mais ampla, entendeu? Porque se você só assistir o filme para assistir, a gente tem que... realmente, uma coisa que o senhor tenta ensinar para a gente já vê com esse olhar jurídico, né? Então, já vou tentar treinar a mente para esse tipo de coisa aí. Mas isso, valeu. Eu sempre falei isso em sala, Pedro. Lembra daquele bizu de olhar as coisas com aspecto jurídico? Não, perfeito. Beleza. Valeu. Galerinha, então, por hoje, encerramos por aqui. Se tiver alguma ponderação, alguma dúvida, vocês podem fazer